O mundo está cheio de cidades, mas algumas simplesmente deixaram de existir. Elas tinham ruas, casas, mercados, pessoas comuns, vivendo suas vidas. Gente que acordava, trabalhava, sonhava. E um dia, tudo acabou. Não foi aviso, não foi filme, não foi lenda urbana, foi real. Cidades engolidas pela água, cidades tomadas pela floresta, cidades soterradas pela areia e cidades apagadas da história. O mais estranho é que muitas delas sumiram rápido demais, como se nunca devessem ser encontradas. Esse é o arquivo oculto das cidades perdidas do mundo. Atlântida, a cidade que o oceano escondeu. Atlântida é a cidade perdida mais famosa da história, descrita pelo filósofo Platão há mais de 2000 anos. Segundo ele, Atlântida não era pequena, era uma potência mundial, mais rica do que qualquer outra civilização da época. Tinha palácios gigantes, templos cobertos de metais preciosos, canais que cortavam a cidade, muralhas circulares protegendo tudo, uma engenharia avançada demais para seu tempo. Eles dominavam arquitetura, engenharia hidráulica e fontes de energia desconhecidas. Alguns dizem que Atlântida estava avançada demais, e quando uma civilização cresce demais, ela chama a atenção dos deuses ou da própria natureza. Em apenas um dia e uma noite, a terra tremeu, o mar se levantou, ondas gigantes engoliram a cidade. Atlântida afundou, virou lenda. Mas aqui vem a parte estranha. Platão descreveu tudo em detalhes. Medidas, formatos, localização aproximada, como alguém que estava relatando algo real. Hoje, estruturas submersas continuam sendo encontradas, formações que não parecem naturais. Será que Atlântida está lá embaixo? Ou será que já encontraram e decidiram não contar? Vai saber, né? Machu Picchu, a cidade que o mundo esqueceu. Machu Picchu foi construída no topo das montanhas do Peru, a mais de 2.000 metros de altura, em um lugar de difícil acesso, sem rodas, sem ferro, sem máquinas. Mesmo assim, engenharia absurda. Pedras gigantes cortadas com perfeição, transportadas por quilômetros. Subidas impossíveis e encaixadas sem argamassa, tão perfeitas que resistem a terremotos até hoje. A cidade tinha templos, casas, áreas agrícolas, canais de água funcionando até hoje. Tudo planejado, tudo calculado. Mas então, os habitantes desapareceram. Não há sinais de batalha, não há corpos, não há registros claros. A cidade foi simplesmente abandonada. Os espanhóis nunca a encontraram. Enquanto destruíam o Império Inca, Machu Picchu dormia escondida por séculos, coberta pela vegetação, protegida pela montanha, ou talvez escondendo algo. Até hoje ninguém sabe sua real função. Era religiosa? Era política? Era um refúgio secreto? Ou algo que nunca nos ensinaram? Petra, a cidade esculpida na rocha. Petra fica no meio do deserto da Jordânia, um lugar seco, hostil, implacável. E mesmo assim, ali surgiu uma cidade monumental, não construída, esculpida diretamente na rocha, fachadas gigantes, templos, túmulos, salões inteiros dentro da pedra. Petra era riquíssima, controlava rotas comerciais. Por ali passavam ouro, especiarias, mercadorias valiosas. Era um centro econômico poderoso, mas a natureza cobrou seu preço. Terremotos destruíram estruturas. As rotas comerciais mudaram. A cidade perdeu importância e foi abandonada. O deserto avançou. A areia cobriu caminhos. Petra virou mito, uma lenda do deserto, até ser redescoberta por acaso. Hoje vemos só uma parte. A maior parte ainda está enterrada, esperando alguém cavar. Ou talvez, não. Angkor, a cidade engolida pela selva. Angkor ficava onde hoje é o Camboja. Foi uma das maiores cidades do mundo antigo. Mais de 1 milhão de habitantes. Templos gigantes. Estradas. Canais. Um sistema urbano avançado. Mas tudo dependia da água. E a água mudou. Mudanças climáticas. Secas prolongadas. Depois enchentes violentas. O sistema entrou em colapso.
A cidade não resistiu. As pessoas foram embora, casa por casa, rua por rua. A selva chegou, cresceu, engoliu tudo. Árvores rasgaram templos, raízes quebraram paredes. A natureza venceu. Hoje Angkor parece um mundo esquecido. Bonito, impressionante e assustador. Nan Madol, a cidade que não deveria existir. Nan Madol foi construída sobre o oceano, ilhas artificiais conectadas por canais, uma espécie de Veneza antiga, mas no meio do Pacífico, feita com blocos de pedras gigantes, pedras pesadas demais para a tecnologia da época. Não havia rodas, não havia guindastes, e mesmo assim, as pedras chegaram lá. Alguns falam em tecnologia perdida, outros falam em ajuda externa, não muito humana. A cidade foi abandonada, sem registros claros do motivo. Hoje ninguém mora lá. Os moradores locais evitam o lugar. Dizem que é amaldiçoado, que coisas estranhas acontecem ali. E, sinceramente, eu também não dormiria lá. Essas cidades não foram fracas, não foram primitivas, não foram esquecidas por acaso. Elas eram avançadas, poderosas, cheias de vida. Pessoas riam, trabalhavam, construíam, acreditavam que aquilo duraria para sempre. E esse foi o erro. Porque nenhuma cidade acredita que vai cair, nenhuma civilização imagina o próprio fim, até o dia em que ele chega, sem aviso, sem piedade. Algumas foram destruídas pela natureza, outras pela ganância, outras pelo clima, outras pela própria arrogância, e algumas, talvez por algo que ainda não entendemos. O passado deixa pistas, ruínas, pedras quebradas, estradas que não levam a lugar nenhum, templos cobertos pela floresta, cidades no fundo do mar. Cada ruína é um aviso, cada cidade perdida é um lembrete. Nada é eterno, nem impérios, nem tecnologia, nem nós. Hoje olhamos essas cidades com curiosidade, com admiração, com mistério. Mas um dia, alguém pode olhar para as nossas cidades do mesmo jeito. Arranha-céus cobertos por areia, pontes quebradas, prédios engolidos pelo mar, nomes esquecidos, histórias apagadas. E talvez alguém se pergunte, quem viveu aqui? O que aconteceu com eles? Por que desapareceram? Talvez pensem que fomos inteligentes, talvez pensem que fomos arrogantes, ou talvez nunca descubram a verdade, porque o mundo não precisa se lembrar da gente. Ele continua, ele sempre continua. As cidades caem, os nomes somem, as histórias viram mistério, e no fim, o silêncio sempre vence. Esse foi o arquivo oculto, onde o passado não está morto. Ele só está esperando ser redescoberto. Se inscreva, porque ainda existem muitos arquivos fechados, e alguns talvez nunca devessem ser abertos. Sinistro.